Ex-jogador do River Plate, Jorge Carrascal, pode pintar no Corinthians? E quem é o xodó da torcida do Palmeiras que negocia nesse momento com o Botafogo? Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre esses dois temas e fala também sobre um reforço no São Paulo que é visto internamente como candidato a ídolo. Tem ainda informações sobre Oscar no Vasco, essa história é quente. Falo também sobre o lateral esquerdo Alexandro, jogador que defendeu a seleção brasileira como titular e agora é especulado em clubes nacionais. Para completar as últimas do mercado, a apresentação de Luizito Soares no Grêmio, a chance de a contratação de Yuri Alberto pelo Corinthians e parar na FIFA e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre muito bacana ter vocês por aqui. Para quem não me conhece, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000, com passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM, e a missão por aqui é te deixar por dentro das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, aperta esse botão vermelho de inscreva-se, ative as notificações, se curtiu o vídeo também deixa like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo tem um oferecimento de Unwin, a casa de apostas esportivas que oferece mais de 500% de bônus para você se dar bem. E isso você não vai encontrar em nenhuma outra casa de apostas, beleza? Para completar, nessa quinta-feira tem cotações especiais no confronto entre Chelsea e Manchester City, duelo da Premier League. Vitória do Chelsea paga R$ 5,32 para cada real apostado, o empate garante 4,11 e a vitória do Manchester City vale 1,64. A minha sugestão de aposta é que os dois times vão marcar pagando R$ 1,81. Vou apostar R$ 300 para voltar em 543. Para você começar a apostar é super simples, é só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro e não esquece de usar o código NICOLA500 para ter mais de 500% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Por falar em depósito, é super simples colocar seu dinheiro na Win. Para começar a apostar, você pode fazer via Pix, PicPay, transferência bancária, entre outras alternativas. Então não fique fora dessa e venha apostar comigo na Win. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Botafogo. Luiz Segovia, zagueiro que pertencia ao Independente Del Valle, desembarca no domingo no Rio de Janeiro para realização de exames médicos e assinatura de um contrato de 3 temporadas com o Botafogo, excelente reforço do Fogão. Bora contar também que Marcos Braz e Bruno Spindel viajam nesta sexta-feira à Argentina. A missão é se sentar à mesa com Agustin Rossi para assinar o pré-contrato já acertado de forma verbal. Na sequência, eles pretendem se reunir com o Riquelme, que é o homem forte do futebol do Boca Juniors, para tentar antecipar a chegada do Rossi. Em vez de aguardar até julho, quando acaba o contrato com o Boca, a ideia era fechar e ter o atleta já a partir de janeiro. Para completar o giro de notícias, queria contar que o Palmeiras descartou conversas com Paulinho. Notícia que surgiu nessa quarta-feira, dava conta de que o ex-atacante de Portimonense, atualmente na China, teria sido sugerido ao Verdão. Palmeiras garante que nunca nem sequer cogitou a possibilidade de contratar o meio-atacante de 28 anos. Quero contar ainda que Gustavo Scarpa fez sua estreia com a camisa do Nottingham Forest na vitória do time contra o Southampton por 1-0 na Premier League nessa quarta-feira. Ele disputou os 19 minutos finais da partida. Para arrematar, contar que o Vasco recebeu proposta de empréstimo do Colo-Colo por Carlos Palacios, meia que tem contrato com o Vasco até abril de 2025, e a minha portuguesa anunciou nas últimas horas a contratação de Lucas Venuto, atacante de lado de campo que já passou por Santos, Guarani, Sport, entre outros clubes, e é um dos reforços da Lusa para a disputa da Série A1 do Paulistão. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama e a possibilidade de Oscar virar reforço. Durante o programa do Nicola dessa quarta-feira, vascaínos invadiram a live e fizeram várias perguntas. Te confesso que eu não estava entendendo de onde tinha surgido esse boato. Até conversei com um dos representantes do Oscar, já trago a resposta, antes uma contextualização. Na noite dessa quarta-feira, o Zé Colmeia, como é conhecido, um torcedor bastante famoso dos bastidores do Vasco, o nome dele é Fernando Lima, ele postou 2 stories na conta dele no Instagram, afirmando ou criando um enigma que dá a entender que Oscar está muito perto de virar reforço do Vasco. Antes de mostrar os stories, só lembrar que o Zé Colmeia havia cravado nos últimos dias a chegada de um lateral direito de seleção. Pumita Rodrigues, uruguaio, foi contratado. Ele também assegurou que o Andrei Santos estava vendido para o Chelsea e foi o primeiro a falar no valor de 12 milhões de euros. Pois bem,
as postagens do Zé Comé. Na primeira ele escreve: não me perguntem quem, mas aí vai um enigma. Quem levou a joia vai trazer a cereja do bolo. Se você não entendeu, imagina-se que o Zé Comé esteja se referindo ao Juliano Bertolucci, que levou a joia, o Andrei, para o Chelsea e vai trazer um camisa 10. O Zé Comé completa dizendo que vem nessa janela e se não bater 150 mil sócios, ele vai parar com os torcedores do Vasco. Ainda nessa postagem, um dragão chinês para dar mais uma pista de que esse reforço vem do futebol de lá. No segundo story ele escreve: o mesmo empresário que tira traz também, não é ninguém do Chelsea, tem troco no derivado. Nessa segunda parte ele se refere, imaginamos, a Juliano Bertolucci, que tirou o Andrei e agora vai trazer alguém para sucedê-lo, e que não é ninguém do Chelsea, acho que para acabar com a possibilidade de especulação sobre o Natan, meio atacante que pertence ao Atlético Mineiro e foi bastante especulado nas últimas horas como uma alternativa à Cruz Maltina. O tem foco no derivado é uma provocação ao Flamengo, imaginando que alguém que já esteve perto do Flamengo e que poderia ser contratado. Quase todos os vascaínos imaginam que essas características todas são do Oscar. Entrei em contato com um dos empresários da Bertolucci Esportes e ouvi que a chance de Oscar ser contratado pelo Vasco é zero. Não há qualquer chance de Oscar voltar ao futebol brasileiro no ano de 2023, o clube dele na China não tem essa intenção. Fiquei me perguntando se esse enigma não é a respeito de Quinteiro. O meio atacante colombiano que pertencia ao Shenzhen FC da China, estava no River Plate e já conversou há bastante tempo com o Vasco. Essa história só não se encaixa porque o Quinteiro certamente não seria capaz de colocar 150 mil sócios torcedores do Vasco. E você, o que pensa sobre tudo isso? Ainda acha que vem nome grande para o Cruz Maltino? Use o espaço para comentários, estou curioso para saber sua opinião. Hora de falar sobre Alexandro, lateral esquerdo da seleção brasileira, titular durante toda a Copa do Mundo. Só 31 anos de idade, ele não fica na Juventus da Itália. O contrato se encerra agora em 30 de junho. E tem crescido a especulação sobre a possibilidade dele voltar ao futebol brasileiro. Já confesso para vocês que vejo pouca chance disso acontecer. Jovem, só 31 anos de idade, titular absoluto há 8 temporadas na Juventus, a passagem pelo Porto também havia sido muito boa. Pela Juve ele tem quase 300 partidas, jogador que defende bem, não ocupa vaga de estrangeiro no exterior. Tenho a impressão de que, apesar de não ficar na Juventus, vão pintar propostas boas para ele, mais vantajosas do ponto de vista financeiro do que quaisquer que possam vir do futebol brasileiro. Nenhum clube daqui já entrou em contato para abrir negociações, embora o Alexandro já possa assinar um pré-contrato. O que existe nesse momento são torcedores de vários times pedindo a contratação do Alexandro. Entre eles, torcedores do Santos, por onde o Alexandro já passou, torcedores do São Paulo que querem a contratação de um lateral esquerdo, além de rubro-negros. É que o torcedor do Flamengo sabe que o Felipe Luiz deve se aposentar em dezembro desse ano e já quer preparar a sucessão, apesar de o Ayrton Lucas ter sido comprado recentemente por 7 milhões de euros. Bora falar sobre o São Paulo e o candidato a ídolo que já foi contratado. Eu me refiro a Alan Franco, zagueiro de 26 anos de idade, comprado do Atlanta United, negócio fechado por 12 milhões e meio de reais, que vão equivaler a 80% dos direitos econômicos. O Franco é aguardado nessa quinta-feira para a realização dos exames médicos e assinatura do contrato por 3 temporadas. Antes de gravar o vídeo, conversei com um dirigente do São Paulo que emitiu a seguinte frase sobre o Alan Franco, abre aspas, anota aí, o Alan Franco será ídolo aqui no São Paulo, fecha aspas. Tentei explorar um pouquinho mais desse pressentimento desse dirigente são paulino e o que eu ouvi é que o Alan Franco pode fazer no São Paulo algo parecido ao que o Gustavo Gomes tem feito no Palmeiras. Zagueiro de enorme segurança que vai muito bem no jogo ofensivo, é um grande líder dentro e fora de campo. É isso que o São Paulo imagina quando traz o Alan Franco do futebol dos Estados Unidos, atleta que havia sido revelado no Independiente da Argentina. É também por causa dessa confiança que o São Paulo decidiu mudar o patamar da negociação. Algumas semanas atrás a ideia era trazê-lo por empréstimo. Diante da perspectiva do sucesso do atleta, o São Paulo se antecipou e trouxe o jogador em definitivo. Antes de mudar de assunto, só mais uma informação sobre o São Paulo. O Yegson Mendes, que é o volante equatoriano, chega a São Paulo na sexta-feira, mas seu contrato com o tricolor já foi assinado. Inclusive, o empresário do Mendes já postou uma foto do Morumbi, acompanhada de uma legenda que dizia negócio fechado.
O acordo está sacramentado, o atleta que vem livre depois de encerrar seu vínculo no Los Angeles FC. Quero falar agora sobre Jorge Carrascal, ex-meio atacante do River Plate, que virou alvo de especulações no Corinthians. Esses boatos surgiram no exterior, mais especificamente na Europa, na virada do ano, e dão conta de que o Atlético de Madrid e o Corinthians são alguns dos candidatos a contratar o jogador, que nesse momento tem direitos econômicos presos ao CSKA Moscou. A intenção do Carrascal é deixar o mais rápido possível a Rússia. O jogador de 24 anos estaria incomodado com a dificuldade para se adaptar à vida nova na Rússia, além de todos os problemas sociais que vocês já devem imaginar. Mas, para deixar a Rússia, haverá necessidade de uma compensação financeira extremamente pesada, o que praticamente tira o Corinthians da briga. Na Rússia, a especulação é de que o Carrascal não deixa o CSKA por menos do que 15 milhões de euros. Negócio completamente fora da realidade financeira do Corinthians. A única possibilidade de uma negociação seria se o Carrascal recorresse àquela cláusula que permite a atletas estrangeiros na Rússia e na Ucrânia conseguirem uma liberação por tempo indeterminado. Mas, de acordo com pessoas próximas ao Carrascal, a ideia era trocar o CSKA por um clube grande do futebol europeu, onde ele pudesse continuar se desenvolvendo. Jogador que antes de se mudar para a Rússia havia feito 63 partidas, 6 gols e 5 assistências com a camisa do River Plate na temporada de 2021. Em relação ao Corinthians, o Carrascal cairia como uma luva. Driblador, ágil, rápido, dá assistências, também faz gols, mas ter de concorrer com os euros de clubes gigantes do futebol europeu hoje parece algo inviável. Bora te explicar por que a venda de Yuri Alberto do Zenit para o Corinthians pode acabar parando na FIFA e nada tem a ver com o timão. É que o Internacional, quando negociou o Yuri Alberto com o Zenit, ficou com 10% de uma venda futura. E agora o Inter cobra do Zenit um percentual, um décimo dessa negociação. O problema é que o negócio do Yuri foi fechado numa troca, não há dinheiro envolvido. E nem o Inter nem o Zenit conseguiram se acertar em relação a um valor. O Inter, inclusive, imagina que a negociação foi fechada por mais do que os 25 milhões de euros que levaram o Yuri do Beira-Rio para São Petersburgo. Já o Zenit trabalha com valores bem inferiores, e se não houver mesmo um acordo financeiro entre os clubes, é natural que o Inter leve o caso à FIFA e aguarde por uma decisão dos tribunais. Corinthians e Yuri Alberto não serão afetados, o negócio está completamente assegurado e não há qualquer risco de punição ou qualquer coisa do tipo. Bora falar sobre a linda festa promovida por torcedores do Grêmio na apresentação de Luizito Soares. Tudo ocorreu na noite desta quarta-feira na Arena do Grêmio, diante de 32 mil torcedores. Houve uma série de vídeos exibidos ao Luizito Soares, que estava num palco montado dentro do campo. Entre esses vídeos, aquele que mais emocionou o centroavante uruguaio foi das filhas, falando a respeito da emoção de ver o pai jogando no Brasil. O Luizito Soares, que assinou um contrato de 2 temporadas, o acordo prevê um pagamento total de 8 milhões de dólares ou 43 milhões e 400 mil reais. Se a gente fizer uma conta para saber quanto ele vai ganhar por mês, vai dar algo na casa de 1,5 milhão de reais mensais. Nesse momento, o Grêmio já tem 2 parceiros para ajudar nos pagamentos. São eles a Marquespan e o Arroz Prato Fino. Cada um vai desembolsar cerca de 300 mil reais por mês, 600 mil no total. A conta hoje para o Grêmio ficaria em algo na casa dos 900 mil. Há uma casa de apostas esportivas que patrocina o Grêmio, que também pode entrar nesse rateio, diminuindo ainda o custo para o tricolor gaúcho. Excelente reforço, para mim o principal nome do futebol brasileiro para 2023, entre todos aqueles que foram contratados. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Botafogo, que avançou nas últimas horas na contratação de um lateral direito que é xodó do torcedor do Palmeiras. Trata-se de Giovanni Gonzalez, 28 anos de idade, atleta que no momento pertence ao Mallorca. O torcedor palmeirense vai lembrar que algum tempo atrás o Piquerez havia indicado esse jogador, eles são muito amigos e eram parceiros no Peñarol. Piquerez foi contratado pelo Palmeiras e o Giovanni Gonzalez quase foi parar no Verdão. Ele havia conseguido ficar livre do contrato, existiram negociações com o Palmeiras, mas na última hora o Verdão preferiu ficar com o Marcos Paulo e Mike. O Giovanni acabou se mudando para o Mallorca, onde tem na atual temporada 7 jogos, nenhum gol e 2 assistências. Primeira temporada também discreta no futebol espanhol, 10 partidas,
um único gol. Atleta avaliado em 2 milhões de euros, tem contrato até junho de 2024, não acredito que o Mallorca crie grandes dificuldades desde que o Botafogo tope uma compensação financeira. A informação sobre o interesse do Botafogo no atleta foi divulgada pelo Thiago Franklin. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa quinta-feira. Quem curtiu o vídeo deixa like, se inscreve no canal. A gente volta à tarde com mais informações. Tem programa do Nicola a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!